Ele é advogado e empresário, foi um dos idealizadores da emenda do projeto de lei do Simples Federal, tendo também participado na elaboração do MEI. É um dos organizadores da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa e membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. O Arena Livre tem o prazer em receber Joseph Cury, presidente do SIMP, o Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo, entidade hoje com 100 mil associados. Também preside a ASIMP, Associação Nacional dos SIMP. Vamos conhecer um pouco do universo das micro e pequenas empresas paulistas, desafios e oportunidades. Conosco nesta arena, os deputados Marco Aurélio, do PT, Orlando Bolsoni, do PSB, e Ari Fossen, do PSDB. Muito obrigado pela presença dos senhores. Bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia, doutor Simp, doutor Cury. Muito obrigado. É a ligação direta, Cury-Simp. O que é ótimo. Mas eu queria falar com o senhor sobre o universo das micro e pequenas empresas. Há muitos anos, quem acompanha sabe do desespero que é fechar as contas no mês, problemas de capital, problemas de compra, juros, problemas trabalhistas. E muito se fala da mortalidade infantil. Mortalidade das pequenas empresas no primeiro ano, no segundo ano, isso ainda acontece. Por quê? Eu queria que o senhor ajudasse o nosso telespectador a entender as agruras do empreendedor que constitui uma empresa e depois não consegue mantê-la e ela acaba fechando, ele perde o capital e perde tempo e aí procura outro foco. Isso ainda acontece nos dias de hoje. Por quê? Acontece sim, ele não perde só o dinheiro, ele não perde só a empresa, ele perde a família muitas vezes. Existe, inclusive, a desestruturação familiar face a um insucesso econômico, empresarial, porque a coisa é muito abrangente, muito profunda e realmente mexe com a vida. Por que isso acontece? Por um lado, porque todo mundo defende micro e pequeno, sim. E, pelo outro lado, exatamente por todos defenderem, não existe um ministério, não existe uma secretaria focada exclusivamente para a política. Então é mais ou menos assim. Você não vai encontrar um parlamentar em nenhum nível, municipal, estadual, federal, salvo raras e honrosas exceções, que aliás nós conhecemos só 3 na história do SIMP inteiro, mais de 20 anos, que não defendam. Agora, quando eles não se dedicam exclusivamente à questão da micro e pequeno, faltam as políticas públicas. Então, um pequeno exemplo. Quando se fala em crédito, quando se fala em crescimento, etc., o último a te ajudar é o banco público. E o primeiro a te fechar o crédito é o banco público, quando deveria ser exatamente o contrário. As instituições públicas, no mundo inteiro, alavancam, incentivam e dão crédito ao micro e pequeno. E nós não estamos procurando aqui culpados, nós estamos fazendo uma análise macro do porquê que isso acontece. Se nós olharmos o Brasil, e nós temos aqui honrosamente deputados que já foram prefeitos, vice-prefeitos, secretários, eles realmente se dedicam à questão da micro e pequeno, no seu município. E se torna uma história de sucesso local. E que durante o programa nós até vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas que faltam outras políticas estaduais e federais e nacional. E isto impede o sucesso de muitas iniciativas que morrem no nascedouro. E isso, quando morre no nascedouro, ela mata a coisa mais importante na nossa avaliação, que chama-se mercado interno. E hoje, felizmente, depois de muitos e muitos anos, se nós voltarmos à crise mundial, 3, 4 anos atrás, está se repetindo agora, o grande discurso do Brasil era: nós precisamos conquistar o mercado internacional, nós precisamos do mercado externo, etc. Quando veio a crise, e todos os partidos políticos, todos, e o governo federal, o presidente Lula, tomou medidas anticíclicas, aí todos os governadores de todos os partidos, todas as classes políticas, aderiram e somaram esforços nessas medidas anticíclicas. Todos aqueles que falavam em mercado externo passaram a falar em mercado interno. Todos. E o que aconteceu naquela crise? Aqueles que viviam no mercado externo fizeram cortes e demitiram, e onde foi e surgiu 100% dos novos empregos?
foi na micro e pequena e no mercado interno. Sobre as boas práticas, os bons exemplos, o senhor vai citar ainda no programa de hoje. Eu passo a palavra. Deputado Marco Aurélio, muito bem-vindo. Muito obrigado, quero agradecer o convite, cumprimentar os colegas, Orlando Bolsoni, Ari Fossen e, evidentemente, um cumprimento especial ao senhor José Cury. Eu estava vendo aqui que o sindicato das micro e pequenas empresas tem 100 mil associados. Então, eu queria saber do senhor o seguinte, esses 100 mil corresponde no estado de São Paulo a quantos por cento? Então, você vai falar um pouquinho que tem um percentual fora do sindicato. E qual é a dificuldade desses que estão fora se associarem? É desconhecimento? É resistência? É questão de cultura? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho quantos por cento estão fora, ou seja, não estão sindicalizados, e o que os leva a não sindicalizar? Bom, eu vou me permitir fatiar isso porque é uma questão muito importante. Primeiro, o sindicato hoje, felizmente, já ultrapassou os 100 mil. Nós batemos, no final de fevereiro desse ano, 189 mil associados no estado de São Paulo. O que impede as empresas de se sindicalizarem? E é público o processo judicial que nós temos com outros sindicatos, com a Federação das Indústrias, que não querem que exista um sindicato de micro e pequeno. E por que não querem que exista um sindicato de micro e pequeno? Exatamente porque as posições que nós assumimos, transparentes, que é o anseio da base, incomodam muitas pessoas. Por exemplo, essa que eu acabei de falar do mercado interno. Por exemplo, a postura do crédito dos bancos oficiais. E uma série de outras coisas que nós vamos estar falando nesse programa. Então, existe na classe empresarial ainda algumas pessoas que não querem que exista um sindicato, que na nossa avaliação é absolutamente irreversível isso, porque hoje nós somos muito maiores do que a soma de todos eles juntos, mas em todo caso nós temos que respeitá-los e respeitamos. E o espaço deles está lá, cada um que nos pertence. O segundo aspecto é uma visão que nós estamos defendendo, que é o imposto sindical. Sindicato não tem que viver de verba obrigatória. Sindicato tem que viver do regime de competência, de associativismo, de prestação de serviços. E nós defendemos essa posição. Agora, não é de hoje que nós defendemos essa posição. Nós defendemos essa posição desde a fundação do SIMP, que fazem mais de 20 anos. O que significa isso? Que todos aqueles sindicatos que são cartórios, que vivem de benesses do imposto sindical e não prestam serviço, e não estou dizendo que são todos, não, porque tem sindicato patronal e sindicato de trabalhadores que são fantásticos, que prestam um grande serviço, etc. Mas eu estou dizendo a maioria numérica, não a nível de prestação de serviço. Porque a hora que falar em prestação de serviço, os senhores que são deputados, conhecem o Estado inteiro, etc., você conta nos dedos quantos sindicatos realmente são empresariais e realmente defendem a sua base. E o resto está lá porque foi concedido um registro sindical e ele está lá para receber a verba obrigatória. E essa posição incomoda muito. E nós temos hoje 189 mil associados. De um universo de quantos? Em São Paulo, no setor industrial, é algo em torno de 270 mil micro e pequenas indústrias no estado de São Paulo. Quando se fala de micro e pequena empresa no estado de São Paulo, está se falando algo em torno de 2 milhões de empresas aproximadamente, que são indústria, comércio, serviço e agricultura, registrando na junta comercial. Mas no setor industrial são em torno de 270 mil, aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, que são números que mudam todo ano. Agora, qual é o diferencial do SIMP? O diferencial do SIMP é que nós temos um compromisso com o micro e pequeno. Vou lhe dar um pequeno exemplo. No ano passado, nós soltamos uma bandeira de valorização do produto nacional. Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce. Sua empresa agradece e seu emprego permanece. Essas foram as 4 frases na campanha institucional do SIMP. Agosto do ano passado. Nós estamos agora no mês de abril. E felizmente, a todo mundo começando a falar de mercado interno. Novamente,
Falaram lá atrás, estão falando agora. Maravilha, né? Avisaram os chineses, eu vou ter que passar a palavra ao deputado Ari Fossi, por favor. Por favor. Vou tentar, doutor Cury, fazer algumas colocações. Claro. Refletindo, o Brasil tem a maior carga tributária que os Estados Unidos, Japão e Canadá. Sim. Bom, vamos dizer que isso não tem a ver com a micro, mas tem, né? Tem. Outro artigo que eu tenho aqui, faturamento da micro e pequenas aumenta. Sim. Plena crise, né? Tanto que a presidenta está preocupada, chamando os empresários, os grandes empresários, para investir. E que aumentou a pontualidade no pagamento das pequenas empresas em janeiro e é a maior em 7 anos. Quer dizer, não está sofrendo a micro, pequena empresa, não está sofrendo os problemas relativos à economia que nós estamos vivendo no momento? Bem, eu desconheço a origem dos artigos. Agora, o fato real é que a micro e pequena está sofrendo, sim. Está sofrendo muito. Agora, nós temos que ser absolutamente fair nas posições. Crédito é um diferencial muito difícil para micro e pequeno. Crédito é escasso. Carga tributária. Mesmo em se falando de micro e pequena, temos 3 faixas diferenciadas. Nós temos o MEI, que é o microempreendedor individual, que tem uma tributação, etc. Extremamente baixa. Aí tem o micro e o pequeno empresário dentro do Simples, que tem outra faixa de tributação. E daí você tem o micro e pequeno que não consegue se enquadrar em nenhuma dessas categorias, que tem uma carga tributária cheia. Agora, somado a essa carga tributária, que afeta diretamente o custo da micro e pequena, que quando ela compra sua matéria-prima, quando ela compra seu produto, essa carga tributária está embutida, ela tem ganhos dentro do Simples muito fortes, especialmente sobre a folha salarial. Sobre o INSS, ela tem realmente uma redução tributária, que é um Simples Nacional, que tem um mérito fantástico. Agora, quando deram mérito de uma redução tributária, aí fizeram um favor de colocar a substituição tributária, que penaliza diretamente a micro e pequena empresa. Paga antes de vender. Paga antes de vender e antes de entrar no Estado. Então, o micro e pequeno ganhou um benefício de um lado. Quando ele ganhou o benefício Simples Nacional, no ICMS, ele perdeu a isenção tributária que havia sido concedido pelo governador Alckmin lá atrás, né, e que agora foi cancelado. Então, teve aumento de carga tributária e, junto com isso, a substituição tributária. Então, na verdade, tem um ganho, tem uma perda e tem um equilíbrio. O Brasil, felizmente, está crescendo. Agora, quando se fala de micro e pequeno, nós também temos que dividir o que é indústria, o que é comércio, o que é serviço, o que é agricultura. O setor industrial está sofrendo um forte ataque de produtos importados de uma forma desleal, de uma forma desonesta. E eu vou me permitir, se o senhor me permitiu, os senhores deputados permitir, entrar um pouquinho nisso. Quando se vai, por exemplo, para alguns países asiáticos, nós estamos falando de uma folha salarial de $30 por mês. Com uma jornada de trabalho, 12, 14, 16 horas, onde o trabalhador dorme dentro da fábrica. Perdão, isso nós chamamos de trabalho escravo. Que no Brasil, graças a Deus, é proibido. Mas acontece. Doutor. Ainda, excepcionalmente. Algumas firmas chinesas na minha cidade têm esse problema. Excepcionalmente, não é a rotina do Brasil. Tem casos no Brasil, mas lá é rotina. Lá é lei. Lá é lei. É legalizado isso. Segundo aspecto, meio ambiente. Nós não podemos esquecer que nós estamos trabalhando e nós precisamos deixar um legado, não só da nossa geração, mas para gerações futuras. Então, nós temos que fazer coisas ambientalmente corretas. Os asiáticos não têm, China especificamente, nenhuma obediência a meio ambiente. Pelo contrário, se olha lá, acha que é fog, não é fog coisa nenhuma, é poluição mesmo. Terceiro, quando se fala de câmbio,
o câmbio na China, o yuan, é desvalorizado em 60%. Como é que se concorre com isso? E quarto, o governo subsidia tudo e todos e a sócio de todos. Então, não tem tributação quando é para pegar o produto dele e colocar aqui no Brasil. Agora, o que nós estamos fazendo e qual é o nosso grande desafio? Somado a tudo isso, carga tributária, crédito, Câmbio. Câmbio, né? Junto a essa desvalorização cambial de 60% do IEM, eu pergunto, quem consegue competir? E qual o reflexo disso? E aqui não estamos discutindo ideologia, nós estamos discutindo o dia a dia empresarial, micro e pequena indústria, que acontece nas maiores também. Aí vem o governo e fala, nós precisamos nacionalizar 65% do produto. E todo mundo fica escandalizado. Sabe qual é o nível de nacionalização na China para poder fabricar mais? 85%. E ai de você, se usar os artifícios que nós usamos no Brasil. Então é o seguinte, eu preciso trazer um produto importado e eu não posso dizer, senão eu perco bem os 65% de nacionalização e eu não tenho incentivo tributário. Então eu compro da empresa dele, ele importa, um par de subconjunto, ele põe o selinho Brasil em cima e mais 2 agregados, que acontece na sua cidade, na mesma empresa que tem um trabalho escravo, que o senhor mesmo está citando, e nós assinamos embaixo que é real isso, e pronto, é um produto nacional. Então, veja, nós precisamos mudar esse quadro. E as políticas macroeconômicas dos municípios, dos estados e da União são indispensáveis para isso. As sugestões o senhor vai falar ainda neste programa. Eu passo a palavra ao deputado Orlando Bolsoni. Bem-vindo mais uma vez. É um motivo de muita alegria para todos nós, junto do Jorge. Obrigado. E do Dr. Joseph Cury, que nos prestigia, e amigos queridos, deputado Ari Fossen e deputado Marco Aurélio, que justo o Marco Aurélio, a nossa ligação vem de discutir, quando era prefeito e eu secretário, de discutir políticas de micro e pequenas empresas juntos. Então, é um tema que marca a vida do Dr. Joseph. O senhor falou bem, como sempre, né, essa questão dos municípios, em especial, a dificuldade, porque ainda existe uma cultura de que se fala assim, por exemplo, eu trago uma empresa que gera mil empregos, né? E vai ter que 100 que gera 10 cada uma para gerar os mesmos 1000 empregos. Então, uma cultura negativa. Para trazer essa empresa, o senhor lembrou do caso de empresas chinesas, o professor Wilson Cano da Unicamp falava assim que os municípios doavam, né? Aquilo que tinham e aquilo que não tinham, desde a água, área terreno, de votação, tudo. IPTU. Porque nós não, assim, nós não conseguimos motivar, assim, onde foi? Nós aqui nós temos 5 defensores e pessoas que dedicaram parte da vida às micro e pequenas empresas, professor especial. Por que nós não conseguimos sensibilizar, mudar essa cultura? Onde está o desafio aí? Primeiro, eu acho que o senhor, deputado, participou de um projeto maravilhoso lá na sua terra, em São José dos Campos, como... São José do Rio Preto. Perdão. São José do Rio Preto, desculpe. Com o Distrito Industrial de Micro e Pequeno. Exato. O deputado Fosse teve no SIMP, em Jundiaí, quando inauguramos a Junta Comercial. O deputado Aurélio tem tido uma luta incansável na defesa da micro, como todos os senhores têm tido. Agora, a grande verdade é o seguinte, se nós pegarmos a rotina do dia a dia, né, de um consenso, que é a defesa da micro e pequena, se isto não for estruturado a nível organizacional, por exemplo, com a frente parlamentar da micro e pequena, com uma secretaria, com o ministério, isto se perde, isso se esvai. Por quê? Porque no subconsciente de todos nós é um consenso a defesa incondicional da micro e pequena. É mais ou menos assim. Olha, tem alguém que pode se posicionar contra a criança?
Todo mundo é favorável à criança. Mas está cheio de criança nas ruas. E está cheio de criança na rua. Por quê? Porque é um consenso universal de que a criança tem que ser defendida. E todo mundo pressupõe, eu adoro criança, então ela está defendida. E eu não estou comparando a criança com a micro e pequena empresa. Eu estou só dando exemplo de duas grandes bandeiras, né, que todo mundo concorda que tem que ser defendido, mas que na verdade... E daí surgem os escândalos. Olha, mataram uma criança. Claro que nos indigna a todos nós. Fechou uma pequena empresa. Agora, onde nós estamos falhando? Em analisar mais profundamente a questão. O senhor deputado Bolsonaro colocou com muita maestria os mitos que tem. Trazer uma grande empresa para o município é um diploma de sucesso do prefeito. E aí ele vai ao governo municipal, governo estadual, governo federal, e ele vai lá e pega 4, 5, 6, 10 bilhões e investe nessa empresa. E gerou 1.000 ou 2.000 empregos, que nós aplaudimos. Ótimo, gerou 1.000 ou 2.000 empregos e gastou alguns bilhões. Agora, quanto foi necessário e quanto se gasta para gerar o mesmo emprego numa micro ou pequena empresa? 1/20 desse valor. E a grande indagação é a seguinte: por que não se faz um trabalho nesse sentido? Por que os prefeitos não se dedicam? Por 3 motivos básicos. Primeiro, o micro e pequeno surge todo dia em qualquer lugar, mesmo contrariando a lei municipal. Aliás, na União Soviética, quando era proibida a livre iniciativa, micro e pequena empresa surgia lá. Né? Então, ela nasce, tá? É do ser humano, é inerente ao homem ter a sua atividade. Então, ela cresce de qualquer jeito. Ela gera emprego, sim. Ela viola algumas leis de regionalização, de município, sim. E o que nós temos que fazer por isso? Temos um entendimento de ajudá-la a vir para a formalidade, ajudá-la a vir para a legalidade e trabalhar com isso. E não tratá-la como bandido, mesmo porque o Estado não consegue, e não vai conseguir nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo, achar aquela empresa que teve um problema de R$1.000 ou R$2.000 porque ele montou no lugar errado, ou na atividade errada, ou fez alguma coisa errada. Então, onde é que nós estamos? Todos nós. Acertamos em 99% das vezes, mas 1% que nos omitimos é que possibilita isso. E qual é o grande exemplo e a grande força disso? Na crise, é a micro e pequena que salva todo mundo, que é o emprego, é mercado interno e desenvolvimento. Depois, todo mundo esquece... Criatividade e inovação. Criatividade, inovação. Aliás, a inovação tecnológica no mundo está provado que para cada $1 investido, o mesmo dólar, numa grande empresa ou numa micro e pequena, a micro e pequena gera 24 vezes mais inovação tecnológica do que a grande com o mesmo dinheiro. E o que está acontecendo no resto do mundo? As grandes corporações estão contratando micro e pequeno para fazer o desenvolvimento tecnológico. Que, aliás, o Brasil está seguindo esse caminho também, felizmente. No próximo bloco, vamos falar dos berçários de micro e pequenas empresas na cidade. Hoje nós estamos conversando com o presidente do SIMP, Joseph Cury. Voltamos em instantes. Quando o Partido Progressista administrou o Estado, a Rota estava nas ruas garantindo a segurança do povo, com policiais treinados, armados e bem pagos. Foi a política de segurança mais eficaz que São Paulo já viu. As pessoas de bem sentiam-se protegidas e quem tinha medo eram os bandidos. Segurança. Se você quer fazer acontecer, junte-se a nós. Filie-se ao Partido Progressista. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com Joseph Cury, presidente do SIMP, o Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. O senhor falou do cuidado que se tem com as pequenas e microempresas, mas eu lembro que temos também outras entidades, o SEBRAE, ou seja, a micro e pequena empresa está na pauta do dia, todos falam dela. E eu queria saber se há um concurso, se todas essas entidades trabalham juntas, em união de esforços,
para a proteção, para o crescimento, desenvolvimento desse setor? Ou não? Não trabalham, mesmo porque são órgãos completamente separados e diferenciados. Sim. O SEBRAE presta um importante serviço de apoio à micro e pequena empresa. Então, ele recebe verba pública. Sistema S? O SEBRAE é um dos braços do Sistema S. SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE, SENART, enfim, Senar, e Senar. São instituições que recebem verba pública e prestam grandes serviços à sociedade. Deputado Ari Fossi que o diga, né, deputado? O deputado Ari Fossi, como eu disse, lá em Jundiaí, ele fez trabalhos maravilhosos, participou inclusive da inauguração do Simples, sendo um membro de outras organizações, e nenhum conflito existiu e não existe. O Simples é um órgão de representação, o que é completamente diferente de um órgão de apoio. Então, nós fazemos trabalhos para ajudar o micro e pequeno, claro que sim, é nosso papel. Agora, o nosso papel é representá-las e fazer coisas que o SEBRAE não pode fazer. Então, por exemplo, o SEBRAE não pode chegar a governo nenhum, a prefeito nenhum, a governador nenhum, a ministro nenhum, a presidente nenhum, e dizer a sua substituição tributária prejudica o micro e pequeno. Essa é a nossa obrigação. Perfeito. Deputado Marco Aurélio, vamos falar das boas práticas municipais, o senhor que foi prefeito de Jacareí? Sabe que hoje, por coincidência, eu visitei a incubadora de Jacareí. Que, aliás, é maravilhosa. Ah, conhece lá? Conheço, tive o prazer de ir lá, claro que sim. Que bom. Trabalho bonito que o senhor fez. Obrigado. Eu tive uma notícia lá, que é o seguinte: quando eu era prefeito, houve toda uma pressão do Fiesp, do SEBRAE, vamos fazer incubadora e tal, e fizemos com apoio desses organismos. E eles se retiraram. Eu fiquei sabendo hoje que eles se retiraram. E Jacareí, o prefeito está dando continuidade, o atual prefeito Hamilton está dando continuidade, bancando aquilo que antes era bancado por outros. Aí eu perguntei para o secretário de Desenvolvimento Econômico, se no estado de São Paulo, o que aconteceu? Eu falei, olha, mais ou menos umas 50% das incubadoras fecharam, não conseguiram manter, né? Até porque os municípios não têm condições. Eu, particularmente, achei isso um retrocesso, porque a incubadora ela vai exatamente para impedir a mortalidade das empresas, como foi dito aqui logo no começo. E aí, a hora que saem esses apoios, quer dizer, nem sempre a prefeitura tem condições de bancar a incubadora como foi pensado, né? Então, eu fico imaginando o seguinte: qual incentivo, e esse ano é eleitoral, nós vamos ter muitos, todos os municípios vão ter seus candidatos a prefeito, o que falar aos candidatos a prefeito, para que eles assumam nos seus planos de governo fazer incubadora na tua cidade. Acho que isso é muito importante, porque o ano que vem teremos uma nova safra de prefeitos e quem sabe